Filho meu, filha minha, sei que você está cansado. Sei que há noites em que o sono não chega, porque o peso da vida é grande demais. Conheço cada batalha que você enfrenta em silêncio, cada medo que não contou a ninguém, cada momento em que sentiu que já não aguenta mais. Hoje não é por acaso que você está aqui. Esta mensagem é para você. Vivemos em um mundo que exige que você seja forte o tempo todo, que tenha as respostas, que não mostre fraqueza, que carregue tudo sozinho. E o resultado é exaustão, é medo. É essa sensação de que, a qualquer momento, tudo pode desmoronar. Mas Deus tem algo diferente para lhe dizer hoje. Por meio desta mensagem, você vai descobrir as chaves bíblicas que Jesus nos deixou para sermos verdadeiramente resilientes. Você vai entender de onde vem a fortaleza que não se esgota e vai experimentar a paz que só Deus pode dar em meio a qualquer tempestade. Fique até o final, porque o que você vai receber hoje pode mudar a maneira como você enfrenta cada prova da sua vida. Antes de continuar, quero convidar você a fazer algo. Escreva nos comentários esta declaração: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Que seja o seu primeiro ato de fé hoje. Ao escrevê-la, você está declarando sobre a sua vida a verdade que vamos explorar juntos. Comecemos. Número 1. Vitória já ganha. João 16:33. Imagine que você chega a uma batalha disposto a lutar, com as mãos tremendo e o coração acelerado. Mas ao alcançar o campo, descobre que tudo já terminou, que alguém mais lutou por você e venceu. Isso é exatamente o que Jesus lhe diz hoje. A sua maior guerra já foi ganha na cruz. A aflição que você vive hoje não pega Deus de surpresa. Ele o advertiu com amor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Não foi uma promessa de uma vida perfeita, foi uma garantia de vitória perfeita. Talvez você esteja enfrentando uma luta que está lhe esgotando. Talvez o seu ânimo esteja no chão, suas dúvidas sejam maiores do que a sua fé e você sinta que tudo avança contra você. E embora se esforce para se manter firme, há momentos em que você se sente derrotado. Mas quero que guarde isto no seu coração. Os seus sentimentos não definem a sua vitória. Cristo a definiu quando gritou na cruz: está consumado. Desde esse instante, o inimigo perdeu autoridade sobre a sua vida. O que você está atravessando hoje não é um sinal de derrota. É uma oportunidade para ver a fortaleza de Deus se manifestar em você. Jesus não falou de aflição para assustá-lo, mas para que a dor não o surpreenda e você não creia que ele o abandonou quando chegam as dificuldades. Ele validou o seu sofrimento antes mesmo de você senti-lo. Disse que você choraria, que teria medo, que passaria por noites escuras, mas também prometeu estar com você em cada uma delas. Jesus venceu o mundo. E quando ele venceu, venceu a sua depressão, venceu a sua ansiedade, venceu o seu pecado, venceu o seu passado, venceu a sua solidão, venceu o medo que hoje quer detê-lo. Esta não é uma vitória parcial, é vitória total. Talvez hoje você olhe para a sua vida e não veja triunfo em lugar algum. Veja contas sem pagar, problemas familiares, doenças, portas fechadas, oportunidades perdidas. Mas a palavra não diz, tereis aflições, e aí acaba a história. Diz, confiai, porque a vitória não vem depois da aflição, mas já está assegurada em meio a ela. A aflição não anula a sua vitória. Ela a torna mais gloriosa. Quero que você imagine a sua vida como um barco em plena tempestade. O vento bate nos mastros, as ondas ameaçam afundá-lo, tudo se sacode. E você pensa, vou naufragar. Mas o que você não vê com tanta clareza é que há uma âncora firme sustentando-o debaixo da água. Isso não significa que você não se mova, não significa que não sinta medo, significa que você não se perderá. Essa âncora é Cristo. Essa âncora é a sua vitória. Essa âncora é a sua palavra que jamais falha. Quando a batalha se intensifica, o inimigo quer que você se esqueça dessa verdade.
Quer que você creia que está sozinho, que ninguém luta por você. Quer que você pense que a sua oração foi ignorada, que Deus se desconectou da sua realidade. Mas Jesus declarou de uma vez por todas: eu venci o mundo, e se ele venceu, você também vencerá. Talvez você esteja dizendo: mas eu não vejo essa vitória na minha vida. E eu entendo. Às vezes, a vitória se apresenta de forma diferente do que imaginamos. A vitória pode ser você ainda estar aqui, apesar do golpe que a vida lhe deu. A vitória pode ser você ainda crer, embora a esperança pareça pequena. A vitória pode ser você continuar lutando com lágrimas, mas não desistir. Cada vez que você se levanta, mesmo com feridas, manifesta a vitória que Cristo já conquistou. Você não luta para vencer, luta a partir da vitória. Não é a sua força que o sustenta, é o poder dele que o levanta. Não é a sua capacidade de ser forte, é ele sendo forte em você. Por isso hoje, em meio ao que você está enfrentando, pode declarar com convicção: não temo o meu amanhã, porque o meu futuro já foi ganho por Jesus. Descanse nesta verdade. A maior batalha já está decidida. O inimigo pode rugir, mas não pode reinar sobre você. Pode tentar assustá-lo, mas não pode derrotá-lo. Porque Cristo é o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu socorro, bem presente em meio a qualquer tribulação. E quando o mundo lhe gritar: olhe para os seus problemas, Jesus lhe diz: olhe para a minha vitória. Assim, hoje, respire com esperança. Deus não lhe pede que entenda tudo o que está vivendo, apenas lhe pede que confie. Ainda que a sua fé seja tão pequena quanto um grão de mostarda, ela é suficiente, porque a sua fé descansa em um Deus que nunca perde. No mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz, diz Jesus. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que vence o medo. Que esta verdade seja o seu escudo hoje. A vitória já está ganha. Não permita que o caos do caminho o faça esquecer quem venceu na cruz. Não tema. Você não está sozinho. Jesus luta por você. E ele nunca perde. Número 2. Forças que não se esgotam. Filipenses 4:13. Talvez você esteja há muito tempo tentando ser forte por si mesmo. Você tem repetido uma e outra vez: eu consigo, embora por dentro esteja desmoronando. Tentou manter todos seguros, ser quem sustenta a casa, quem nunca se quebra. Mas agora você está cansado, a sua alma está exausta, e Deus sabe disso. Por isso, hoje, ele lhe lembra essa verdade poderosa que muitos citam, mas poucos realmente compreendem. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não diz: tudo posso porque eu sou forte. Não diz: tudo posso porque sou valente e capaz. Diz em Cristo: a força não é sua, é dele. Ele é a fonte. E quanto mais você se conecta a ele, mais fortaleza flui dentro de você. Consegue perceber? Não se trata de exigir mais do seu coração cansado, mas de permitir que o coração de Deus bata dentro do seu. Temos usado tanto esse versículo como se fosse um mantra de autossuficiência. Uma frase para levantar o ânimo, como quem diz: eu dou conta de tudo. Mas a realidade é que não damos conta de tudo. Não nascemos para ser autossuficientes. Deus jamais lhe pediu que carregasse o mundo sobre os ombros. Ele o convida a depender dele, a soltar esse peso que está quebrando as suas costas e a reconhecer que, sem ele, nada você pode fazer. Assim como Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos, separados de mim nada podeis fazer. João 15:5. Sem Cristo, a vida se torna um fardo insuportável. Com Cristo, até o fardo mais pesado se torna leve. Sem Cristo, o medo o consome. Com Cristo, o medo recua diante da sua paz. Sem Cristo, você afunda. Com Cristo, você anda sobre as águas, como Pedro, quando fixou o olhar em Jesus. A sua força não está na sua capacidade, a sua força está na sua conexão. Quero que você pense nisto.
O seu telefone pode ser o modelo mais avançado, ter todas as funções. Mas se não tiver bateria, não serve para nada. O que lhe dá poder não é o aparelho em si, mas a energia que recebe da fonte. Você é esse telefone. Cristo é o seu carregador. E a oração, a palavra e a comunhão com Ele são o cabo que o mantém conectado. Quando você deixa de se conectar, você se apaga. E quando volta a se aproximar de Deus, você se acende novamente. Talvez você tenha se sentido culpado por não aguentar mais. Pensou, o que está acontecendo comigo? Antes eu dava conta de tudo. Mas ouça bem, Deus não espera que você dê conta de tudo. Isso só gera ansiedade, orgulho espiritual e mais dor. Em vez disso, quando você reconhece, Senhor, eu não consigo sozinho. É aí que o milagre começa. É aí que Cristo assume o controle e o seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Há dias em que você se levanta e sente que não conseguirá avançar nem mais um passo, que as provas são maiores do que a sua fé, que as batalhas só trazem cansaço. Mas é justamente aí que você tem a oportunidade de experimentar uma fortaleza que não se esgota. Uma força que continua fluindo mesmo quando você está chorando, mesmo quando está duvidando, mesmo quando está tremendo. Uma força que diz, hoje você também não está sozinho. Se hoje você está no limite das suas forças, Deus lhe diz, descanse em mim. O seu esgotamento não é um sinal de fracasso, é um convite para se apoiar na força dele. Quando você já não consegue mais fingir que é capaz, ele lhe sussurra, deixe-me ser a sua fortaleza. E é aí que acontece a verdadeira liberdade. Você não precisa mais ser o herói, não precisa mais provar nada, não precisa mais carregar expectativas que não são suas. O inimigo quer que você acredite que está sozinho contra o mundo, mas Cristo quer que você se lembre de que ele venceu por você e o fortalece a cada dia. Quando o medo disser, você não consegue, você responderá, eu não consigo sozinho, mas em Cristo eu consigo. Quando a vida o atingir, você permanecerá de pé não porque seja invencível, mas porque Deus o sustenta. Quando as suas lágrimas caírem, você sentirá uma mão poderosa que enxuga o seu rosto e diz, eu estou com você. Não tema, a sua força tem nome, Jesus. O seu refúgio tem nome, Jesus. A sua vitória tem nome, Jesus. Assim, amanhã, quando você abrir os olhos e o peso do dia tentar cair novamente sobre os seus ombros, faça esta simples oração. Senhor, fortalece-me tu. Não quero caminhar com a minha força, quero caminhar com a tua. Porque quando Cristo é a sua força, não há batalha grande demais, não há prova dura demais, não há queda definitiva. Tudo você pode em Cristo. E Ele nunca se esgota. Ele nunca o deixa sem forças. Ele nunca falha. A sua parte é apenas uma, permanecer nele. Hoje, Deus lhe diz, não temas. Eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza em toda prova. Comigo, você sempre terá forças para seguir em frente. Número 3. Perseverança com propósito. Hebreus 12:1-2. Há dias em que você sente que o caminho parece interminável. Olha para trás e vê tudo o que já passou. Olha para frente e só enxerga neblina. Você não sabe quanto ainda falta. Não sabe quanto mais conseguirá resistir e dentro de você surge esse pensamento silencioso. Senhor, eu não aguento mais. Se hoje você se sente assim, Deus não o repreende por estar cansado. Pelo contrário, Ele pega na sua mão e o lembra do que diz a sua palavra em Hebreus 12:1-2, que há sim uma corrida a ser corrida, mas você não a corre sozinho e que existe um segredo para perseverar sem desmoronar. Manter os olhos em Jesus. Imagine que você está escalando uma montanha envolta em neblina. Você não vê o topo, não vê a paisagem, mal consegue distinguir o próximo passo. Você poderia desistir porque não enxerga o fim, mas há algo que o sustenta. Você confia no mapa e confia no guia que vai à sua frente. Assim é a vida de fé.
Nem sempre você verá o porquê dos seus processos, nem o propósito de cada lágrima, mas você tem um mapa, que é a palavra de Deus, e tem um guia, que é Jesus, que já percorreu esse caminho antes de você e lhe diz: não temas, eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza. Continue avançando. Hebreus fala de uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Homens e mulheres que caminharam por trilhas de dor, incerteza, provas duríssimas e ainda assim não largaram a Deus. Abraão esperou uma promessa que parecia impossível. José suportou injustiças que não compreendia. Ana chorou por anos por algo que o seu coração desejava. Eles não foram super-heróis espirituais, foram pessoas como você, com medos, cansaço e dúvidas, mas continuaram caminhando. E hoje, a história deles lhe lembra que você não está sozinho nessa corrida. Outros já chegaram lá com o mesmo Deus que hoje sustenta você. A palavra também nos diz que, para correr com perseverança, há algo que precisamos fazer: nos livrar de todo o peso e do pecado que nos envolve. Talvez parte do seu cansaço não venha apenas da prova, mas do peso extra que você carrega no coração. Culpas antigas, rancores que não solta, exigências que você mesmo se impõe, comparações, perfeccionismo, medo de decepcionar a todos. Deus não o criou para correr carregando toneladas na alma. Ele o convida a deixar aos seus pés aquilo que está travando você. Não é que a prova desapareça, mas o coração se torna mais leve quando você entrega o peso nas mãos do seu Pai. Perseverar não é simplesmente aguentar com os dentes cerrados. Perseverar em Cristo é caminhar com propósito. É entender que cada passo, ainda que lento, o conduz a algo que Deus já viu completo. Hebreus diz que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Ou seja, não foi um sofrimento sem sentido. Havia um propósito eterno: a sua salvação, a sua vida restaurada, o seu coração reconciliado com Deus. Da mesma forma, o Senhor usa cada prova que você está vivendo para formar algo em você: caráter, humildade, compaixão, confiança, dependência total dele. Não é dor pela dor, é dor com propósito. Talvez você se sinta culpado por pensar em desistir. Pensa que um bom cristão deveria ser sempre forte, sempre firme, sempre motivado. Mas Deus não lhe pede que finja. Ele sabe que há momentos em que você só consegue dizer: Senhor, mais um passo e eu desabo. E ali, exatamente ali, ele se aproxima como companheiro de caminhada e lhe diz: você não precisa ver toda a montanha, apenas dê comigo o próximo passo. Ele não exige que você corra rápido, ele o convida a não soltar a sua mão. Perseverar com propósito também significa mudar a direção do seu olhar. Quando você foca apenas no problema, tudo parece gigante e você se sente pequeno. Mas Hebreus 12:1-2 o chama a correr com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Não olhe apenas para o diagnóstico, olhe para o médico eterno. Não olhe apenas para a crise financeira, olhe para o provedor fiel. Não olhe apenas para a rejeição das pessoas, olhe para o Deus que o aceita e o ama exatamente como você é. Aquilo para o qual você olha o molda. Se você olha constantemente para a dor, o seu coração afunda. Se você olha para Jesus em meio à dor, o seu coração se fortalece. Talvez você se pergunte: e se eu tropeçar? E se eu falhar de novo? Lembre-se de que Jesus não é apenas o alvo, ele também é aquele que o levanta quando você cai. Ele não está apenas no topo da montanha, gritando de longe: apresse-se. Ele está ao seu lado, em cada pedra, em cada trecho difícil, lembrando-lhe: não temas, eu estou com você. Se você cair, ele não o empurra para o abismo. Ele estende a mão, limpa a poeira e lhe diz com amor: tente novamente, mas desta vez apoiado na minha força. Hoje Deus quer que você deixe de ver a perseverança como uma obrigação pesada e passe a vê-la como uma caminhada acompanhada.
Ele é o seu refúgio quando o cansaço o esmaga. É a sua fortaleza quando as pernas já não respondem. É o seu guia quando você não enxerga nada. É o seu propósito quando você não entende o porquê. Não se trata de provar a Deus o quanto você é forte, mas de descobrir o quanto Ele é forte em você. Portanto, ainda que a neblina permaneça, ainda que você não veja o topo, ainda que o caminho pareça longo, não pare. Não porque você pode tudo, mas porque Cristo caminha com você. Dê o próximo passo, apenas um, mas dando-o de mãos dadas com Ele. E enquanto avança, ouça essa voz suave no seu interior. Filho, filha, não temas. Eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza em toda prova. Você não está correndo sozinho. Eu vou com você até o fim. Número 4. Descanso no meio da batalha. Mateus 11, 28 a 30. Há uma batalha que não se trava com espadas nem escudos, mas que desgasta mais do que qualquer guerra. É a batalha que você enfrenta por dentro. Manter-se firme quando a alma se sente fraca. Seguir em frente quando o cansaço fala mais alto do que a esperança. Sorrir quando tudo o que você quer é cair exausto. E é nessa batalha que Jesus se aproxima e lhe diz com uma ternura que cura: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Descansar em Jesus não significa desistir. Não significa abandonar a luta nem deixar de tentar. Significa lutar a partir de outro lugar, a partir das forças dele e não das suas. Ele não lhe pede que solte o seu propósito, pede que solte o peso de carregá-lo sozinho. Porque embora o caminho que Deus traçou para você seja desafiador, Ele nunca quis que você o percorresse sem a sua companhia. Há um cansaço que vai além do corpo. Você pode dormir 8 horas e continuar exausto. Pode tirar um descanso, fazer uma viagem, ter um fim de semana livre e ainda assim sentir a alma à beira do colapso. Esse é o cansaço que Jesus veio curar, o cansaço do coração, o cansaço de sustentar preocupações, expectativas, medos, culpas, perdas. Esse cansaço que ninguém vê, mas que você conhece muito bem. Jesus olha para você hoje sem reprovação. Ele não lhe diz, por que você está tão fraco? Ele diz, vem. Uma palavra tão curta, mas tão cheia de amor. Vem, com o seu cansaço, com a sua confusão, com as suas lágrimas escondidas, com as suas noites sem dormir. Ele convida todos os que estão fatigados e sobrecarregados, não apenas os fortes, não apenas os que parecem ter a vida em ordem. Jesus convida os que já não aguentam mais. Ele promete lhe dar descanso, mas um descanso diferente do que o mundo oferece. O descanso do mundo é um parêntese, termina e você volta a ficar cansado. O descanso de Jesus transforma a alma, porque o conecta à sua paz. Essa paz que não depende de as circunstâncias mudarem, uma paz que permanece até mesmo nas tempestades. Jesus também fala do seu jugo. E muitos pensam, descanso, jugo, isso soa contraditório. Mas o seu jugo não é mais um peso, é compartilhar a carga com você. Nos tempos antigos, um jugo unia 2 bois para que trabalhassem juntos. Um mais forte guiava o outro mais fraco. Assim é Jesus com você. Ele não fica atrás exigindo. Ele se coloca ao seu lado para sustentá-lo. Ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Não porque os problemas desapareçam, mas porque agora ele os carrega com você. E observe mais um detalhe. Jesus descreve quem ele é, manso e humilde de coração. Ele não vem se impor como um capataz, vem caminhar no seu ritmo, não vem gritar, avance, vem dizer, vamos juntos. Talvez por toda a sua vida você tenha sentido a pressão de dar conta de tudo, de não falhar, de ser forte pelos outros, de provar que consegue, mas hoje Jesus lhe dá permissão para ser carregado, como aquela criança exausta que já não consegue dar mais um passo e estende os braços. E o Pai a toma, a abraça e a leva junto ao seu coração.
Você se lembra dessa sensação de alívio? É isso que Deus quer lhe dar hoje. Ele não quer que você se quebre tentando sustentar tudo sozinho. Ele quer que você descanse no seu amor. Quer que você pare de lutar contra a corrente. Quer que você saiba que o refúgio não é um lugar, é uma pessoa. E essa pessoa ama você mais do que pode imaginar. Olhe novamente para o convite dele. Vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11:29. Ele não diz, talvez, não diz, se você for perfeito, não diz, se tiver feito tudo certo. Ele diz que você achará. Promessa segura. Então hoje eu lhe pergunto, do que você precisa descansar? Que preocupação está roubando a sua paz? Que carga está curvando os seus ombros? Que pensamento não deixa você respirar? Jesus lhe diz, entregue-me isso. Não guarde mais. Não esconda. Não finja que consegue sozinho. Ele já sabia que chegaria o dia em que as suas forças se apagariam. Por isso, deixou esta palavra escrita para este momento exato da sua vida. Faça uma pausa, respire fundo e diga a Jesus, Senhor, estou cansado, eu preciso de Ti. Leva Tu esta carga comigo. Nesse instante, o descanso dele começa a fluir. A sua paz começa a preencher o que o cansaço esvaziou. A sua presença acalma o ruído da sua alma. Não tema. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, mesmo no meio da batalha. E a partir do descanso dele, você poderá se levantar outra vez. Porque quando você descansa nele, nenhuma tempestade pode apagar você. Número 5. Coragem fundamentada na sua presença. O medo é uma das batalhas mais comuns do coração humano. Aquele medo que o desperta de madrugada com pensamentos que não deixam você respirar. O medo do futuro, do amanhã incerto, de tomar decisões, de perder o que ama. Esse medo que não aparece no seu rosto, mas aperta o seu peito por dentro todos os dias. E é justamente nesse ponto onde você sente que o medo está roubando a sua paz, que Deus aparece com uma palavra firme, poderosa e cheia de amor. Não temas, porque eu estou contigo. Isaías 41:10. Deus não lhe diz, não temas, está tudo perfeito. Ele reconhece que o caminho é difícil e ainda assim declara, não temas, eu estou contigo. A razão pela qual você pode ter coragem não é porque a situação se torna simples, mas porque o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado atravessando tudo com você. Ele não o deixa sozinho diante de gigante algum. Ele não o empurra para o campo de batalha para que lute por conta própria. Ele luta com você. Ele luta por você. E observe a ternura com que ele lhe fala. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nessas palavras, há 4 promessas que hoje Deus faz pessoalmente a você. Eu te fortaleço. Quando você já não aguenta mais, eu lhe dou forças novas. Eu te ajudarei. Não importa quão grande seja o seu problema, eu intervenho. Eu te sustentarei. Não deixarei você cair. Eu o seguro quando seus passos vacilam. Com a minha destra, com o meu poder, não com os seus recursos limitados. Você consegue sentir a força por trás dessa voz que fala com você? Essa voz não é de um homem, essa voz é do Deus eterno. Mas Deus também sabe que o medo nos paralisa. Por isso, ele diz em Josué 1:9, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Repare em algo muito importante. Deus não sugere coragem. Deus ordena coragem. Não porque ele exija heróis sem medo, mas porque ele já lhe deu uma razão irrefutável para ser corajoso. A sua presença. Não é uma coragem baseada nas suas habilidades. Não é uma coragem baseada em resultados. Não é uma coragem baseada em que tudo sairá como você espera. É uma coragem baseada em uma verdade inabalável. Deus está com você. Ele é o seu refúgio quando você quer fugir. Ele é a sua fortaleza quando os seus joelhos tremem.
Ele é o seu escudo invisível quando o inimigo o ataca. O medo pode ser real, mas a presença de Deus é ainda mais real. Talvez você se lembre de quando era criança e a noite lhe causava medo. O quarto estava escuro, cada sombra parecia um monstro, mas bastava que o pai ou a mãe entrassem e acendessem a luz para que aquele medo desaparecesse. A escuridão continuava ali, mas você já não estava sozinho. E a presença de quem o amava mudava tudo. É exatamente isso que Deus faz com você hoje. Ele acende a sua luz. Ele entra no seu quarto emocional. Ele dissipa o medo dizendo, eu estou aqui. É normal sentir medo. Deus nunca lhe pediu que se tornasse imune ao medo. Sentir medo não é pecado. Render-se ao medo, isso sim pode paralisá-lo. E Deus quer vê-lo avançar, porque o plano dele para a sua vida é maior do que qualquer temor. Por isso, quando o medo chegar, não o negue, não o esconda. Olhe para ele de frente e diga, eu não estou sozinho. Deus está comigo. Diga isso com a voz trêmula, se for preciso. Diga isso nas suas noites mais frias. Diga isso quando o diagnóstico assustar. Diga isso quando a porta não se abrir. Diga isso quando o futuro o intimidar. Cada vez que você declarar isso, estará lembrando a sua alma que o Deus do universo não o abandona. Pode ser que o medo continue querendo bater a porta, mas agora ele saberá que Deus está aí dentro com você. Hoje, o Senhor segura a sua mão como um pai segura a mão de um filho assustado e lhe diz, não temas, eu sou o teu refúgio. Não temas, eu sou a tua fortaleza. Não temas, eu estou contigo em toda prova. Deixe-se conduzir. Dê esse passo que tanto lhe assusta. Enfrente aquilo que você tem evitado. Não porque você seja forte, mas porque ele é forte em você. E toda vez que o medo quiser voltar, lembre-se desta verdade eterna. A coragem não é a ausência do medo, é a resposta de fé à presença de Deus. Número 6. Fortaleza emprestada. Vivemos em uma cultura que repete o tempo todo. Você consegue sozinho, você é suficiente, você tem que ser forte. Ensinaram você a não depender de ninguém, a não mostrar as suas lágrimas, a calar os seus medos para que ninguém perceba a sua fragilidade. Mas enquanto tenta sustentar essa imagem de força, por dentro você está se desgastando. E é justamente aí que a palavra de Deus vem contradizer com amor essa mentira disfarçada de motivação. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Deus não lhe diz, fique mais forte por conta própria. Não lhe diz, cerre os dentes e aguente. Ele diz algo completamente diferente. Seja forte em mim. É uma força emprestada, uma fortaleza que não nasce do seu caráter, nem da sua disciplina, nem da sua experiência, mas da presença dele em você. O mundo glorifica a autossuficiência, mas o reino de Deus honra a dependência humilde. Lá fora vão dizer que depender é fraqueza, mas com Deus, depender dele é a maior sabedoria. Pense em quantas vezes você disse dentro de si, eu dou conta disso. Eu tenho que dar conta. E sem perceber, carregou pesos que não foram feitos para os seus ombros. Tentou ser refúgio para todos, fortaleza para todos, solução para tudo. Mas hoje o Senhor lhe lembra, o refúgio é você quando está escondido em mim, não quando tenta ser Deus da sua própria vida. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza em toda a prova, não você mesmo. Quando Efésios 6:10 diz, fortalecei-vos, não é uma sugestão leve, é um mandamento amoroso. Deus sabe que sem a força dele, você se quebra. Mas a chave está nessas duas palavras que vêm em seguida, no Senhor. Não é fortalecei-vos para o Senhor, como se você tivesse que provar algo. É no Senhor, mergulhado nele, apoiado nele, reclinado no seu peito em meio à tempestade. Imagine que você tem acesso a uma fonte de energia inesgotável. Não importa quanto você use, ela jamais se esgota.
A maioria de nós vive como se essa fonte não existisse, tentando sobreviver com uma bateria interna que se esvazia todos os dias. Mas Deus lhe diz: aproxime-se, conecte-se a mim. Eu sou essa fonte. Você não precisa viver à beira do colapso espiritual. Não precisa chegar todos os dias ao limite para só então buscá-lo. Você pode aprender a viver fortalecido nele desde amanhã. Jeremias 17, 7 e 8 diz que o homem que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não percebe quando vem o calor. A sua folha permanece verde e no ano da seca não se cansa nem deixa de dar fruto. Essa árvore não é forte por si mesma. Ela é forte porque está conectada a uma fonte constante. Assim, Deus quer que você se veja, não como um herói autossuficiente, mas como uma árvore que vive porque bebe dele todos os dias. Talvez por toda a sua vida fizeram você sentir que pedir ajuda é fracasso, que reconhecer a própria fraqueza é vergonhoso. E por isso lhe custa olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. Mas ouça com atenção. Deus se alegra quando você reconhece que precisa dele. Não porque ele queira vê-lo fraco, mas porque nesse reconhecimento se abre a porta para que o seu poder se manifeste. A palavra diz que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, não na sua fachada de perfeição. Fortalecer-se no Senhor é, a cada dia, tomar uma decisão consciente. Não vou viver este dia confiando apenas na minha lógica, no meu caráter, nos meus recursos. Vou viver apoiado na força de Deus. Vou enfrentar esta prova lembrando que não estou sozinho. Em vez de se levantar pensando: vamos ver até onde eu aguento hoje, você pode começar dizendo: Senhor, hoje eu me fortaleço em Ti. Dá-me a Tua força para pensar, para falar, para perdoar, para esperar, para não desistir. Isso é fortaleza emprestada. Continuar caminhando porque alguém segura a sua mão. Quando a ansiedade quiser governar a sua mente, lembre-se, não é a sua mente lutando sozinha, é o Espírito de Deus fortalecendo você por dentro. Quando o medo do futuro falar com você, lembre-o de que a sua força não vem do controle do amanhã, mas do Deus que já está no seu amanhã. Quando você sentir que a tristeza o esmaga, diga ao Senhor: eu não tenho ânimo nem forças, mas eu me fortaleço em Ti. Sê Tu a minha fortaleza hoje. Depender de Deus não o torna menos forte aos olhos do céu. Torna-o verdadeiramente forte. A autossuficiência é areia movediça. A dependência de Deus é rocha firme. E é nessa rocha que Deus quer plantá-lo, como árvore junto ao rio, para que mesmo em tempos de seca você permaneça de pé, dando fruto, mostrando ao mundo que a sua fortaleza não se explica humanamente. Hoje, Deus lhe diz: pare de fingir que você dá conta de tudo. Venha, apoie-se em mim. Eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Fortaleça-se em mim e no poder da minha força. Número 7. Alicerces que não se movem. Mateus 7, 24, 25. Há momentos na vida em que tudo parece estar em ordem, até que de repente chega uma tempestade que sacode tudo. Uma doença inesperada, uma traição que você não via chegar, uma crise econômica, uma perda que tira o seu fôlego. E de repente você se encontra perguntando: por que sinto que tudo está desmoronando? Por que o meu interior treme desse jeito? É aí que as palavras de Jesus ganham um sentido profundo. Quando em Mateus 7, 24 e 25, ele fala de duas casas, dois construtores, a mesma tempestade, e resultados completamente diferentes. Jesus não prometeu que não haveria chuva, nem ventos, nem rios batendo na casa. Na verdade, ele deixa claro que a tempestade vem sobre as duas construções. A diferença não está na intensidade do problema, mas no lugar onde a vida foi alicerçada. Um construiu sobre a rocha, o outro sobre a areia. Um ouviu as palavras de Jesus e as colocou em prática. O outro ouviu, mas não obedeceu.
E quando a tempestade chegou, a casa sobre a rocha permaneceu, enquanto a que estava sobre a areia caiu estrondosamente. Não era uma casa melhor nem pior, era um fundamento diferente. Talvez hoje você sinta que as tempestades da vida revelaram rachaduras profundas dentro de você. Sinta que, a cada golpe, algo por dentro se quebra um pouco mais. E talvez tenha percebido que, sem querer, construiu partes da sua vida sobre areias movediças. A sua segurança baseada apenas no dinheiro, a sua identidade baseada no que os outros pensam, a sua paz baseada em circunstâncias favoráveis. Quando tudo isso foi abalado, o seu coração vacilou, mas ouça isto com atenção. Isso não significa que tudo esteja perdido. Significa que Deus está lhe mostrando com amor onde você precisa reconstruir sobre a rocha. Essa rocha não é uma filosofia, nem uma técnica, nem um simples pensamento positivo. A rocha é o próprio Cristo e a sua palavra. Construir sobre a rocha é levar a sério o que Jesus diz. Não apenas ouvir, mas obedecer. É decidir que a sua voz tem mais peso do que as suas emoções, que a sua vontade é mais firme do que os seus planos, que a sua verdade é mais estável do que as opiniões do mundo. Quando Deus lhe diz: não temas, eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza em toda prova. Ele não está oferecendo apenas um consolo momentâneo, ele está oferecendo um alicerce para toda a sua vida. Imagine um farol construído sobre rocha viva em meio ao mar. Ao longo dos anos, ele já enfrentou tempestades furiosas, ondas altíssimas batendo em seus muros, ventos que fariam tremer qualquer estrutura frágil. Ainda assim, esse farol permanece de pé. Não porque o clima tenha sido suave, mas porque os seus alicerces estão bem firmados. Assim é o coração que constrói sobre Cristo. Não é que não sinta o vento nem a chuva, mas permanece. Talvez chore, talvez doa, talvez se quebre por dentro, mas não desmorona, porque está ancorado naquele que não muda. Construir sobre a rocha não é um evento de um único dia, é um processo. Tijolo após tijolo, decisão após decisão, obediência após obediência. Cada vez que você escolhe perdoar quando gostaria de se vingar, está colocando um tijolo sobre a rocha. Cada vez que escolhe confiar em Deus e não no seu próprio entendimento, mais um tijolo. Cada vez que decide buscar a sua presença, em vez de fugir para distrações vazias, está aprofundando os seus alicerces. Talvez a mudança não seja visível tão rápido quanto você gostaria, mas no invisível, as bases da sua vida estão sendo fortalecidas. As tempestades têm uma maneira muito honesta de nos mostrar em que temos realmente confiado. Se diante da prova, a primeira coisa que cai é a sua paz, é possível que o seu coração estivesse apoiado em algo que não era a rocha. Deus não lhe mostra isso para condená-lo, mas para convidá-lo a uma mudança profunda. Nunca é tarde para dizer: Senhor, eu quero reconstruir a minha vida sobre ti. Quero que sejas a minha única rocha, o meu refúgio e a minha fortaleza quando tudo treme. Hoje o Senhor fala com você como um arquiteto sábio e como um pai amoroso. Ele segura a sua mão e lhe diz: filho, filha, as tempestades continuarão vindo, mas você não precisa viver com medo de que tudo desmorone. Se construir sobre mim, permanecerá de pé. Eu sou a tua rocha. Eu sou o teu fundamento. Eu sou o teu refúgio quando os ventos sopram forte. Não se trata de evitar as provas, mas de atravessá-las, sustentado por um Deus que não se move. Talvez agora mesmo você possa fazer uma pergunta honesta diante de Deus. Senhor, em que área da minha vida tenho construído sobre a areia? Pode ser a sua maneira de enfrentar o medo, a forma como lida com o dinheiro, os seus relacionamentos, os seus sonhos para o futuro. Entregue essas áreas a Ele e peça que lhe ensine a colocar a sua palavra em prática ali. Que você não seja apenas ouvinte, mas praticante. Que não apenas ouça que Ele é o seu refúgio, mas corra para Ele quando o vento soprar.
E enquanto dá esse passo, descanse nesta verdade. Você não está reconstruindo sozinho. O mesmo Deus que lhe mostra onde estão as rachaduras é aquele que se compromete a levantá-lo, a sustentá-lo e a ser a rocha firme debaixo dos seus pés. Por isso, mesmo que o céu escureça e as ondas rujam, você pode dizer com paz no coração: não temo. A minha vida está edificada sobre Cristo. Ele é a minha rocha, o meu refúgio e a minha fortaleza em toda prova. Número 8. O refúgio inabalável. Salmo 46, 1-2. Imagine por um momento o pior cenário possível da sua vida. Não apenas uma notícia ruim, mas várias ao mesmo tempo. Como se o chão debaixo dos seus pés começasse a se abrir, como se as montanhas firmes da sua vida, aquela pessoa, aquele trabalho, aquela saúde, aquela segurança, de repente desmoronassem e caíssem no mar. É exatamente isso que o Salmo 46, 1 e 2 descreve. Terra sendo removida, montes lançados ao coração do mar, águas que rugem e se agitam. É a imagem do caos total, de tudo aquilo que você acreditava ser estável, tremendo diante de você. E ainda assim, no meio desse cenário extremo, há uma declaração que quebra toda a lógica humana. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. É como se o salmista dissesse: sim, o mundo pode cair em pedaços, mas há algo, alguém que não se move. Esse alguém é o seu Deus. Ele não está nervoso, não está confuso, não está procurando soluções de emergência. Ele continua sendo refúgio e fortaleza, mesmo quando você sente que já não aguenta mais. Talvez hoje você se identifique mais com o caos do que com a paz. Sente que o seu mundo interior está instável. Pensamentos que não se calam, medos que não cessam, notícias que o desequilibram. Talvez você tenha dito: sinto que nada é seguro, que a qualquer momento tudo pode desmoronar. E Deus, que conhece esse tremor no seu coração, se aproxima de você e lhe diz com suavidade, mas com autoridade: eu sou o teu refúgio inabalável. Ainda que tudo mude, eu não mudo. Quando o Salmo diz que Deus é refúgio, está falando de um lugar onde você se esconde para estar em segurança. Não é fuga da realidade, é proteção. Como um abrigo subterrâneo em meio a bombardeios. Do lado de fora tudo explode, mas por dentro há um espaço de segurança. Assim é Deus para você. Ele nem sempre impede que as bombas caiam, mas lhe dá um lugar onde nenhuma delas pode destruir a sua alma. Ele é esse quarto interior, onde o medo perde força, onde o barulho se cala, onde o seu coração pode voltar a respirar. E ele não é apenas refúgio, também é fortaleza. Não é somente um lugar onde você chora e se esconde, é também a força que o levanta quando o choro termina. Deus não apenas o protege, ele também o capacita. Não apenas o envolve em um abraço, mas lhe concede novas forças para continuar caminhando. Socorro bem presente nas tribulações significa que ele não chega atrasado, não se distrai, não o deixa esperando. Às vezes, não age como você espera ou quando você espera, mas nunca deixa de estar presente. O socorro é imediato porque a presença dele é constante, mesmo quando você não a sente. Talvez você olhe ao redor e diga: tudo está se movendo, a economia, os relacionamentos, a saúde, os planos que eu tinha. E sim, é verdade, muitas coisas estão fora de controle. Mas há algo que você pode decidir hoje. Para onde correr quando tudo treme? Alguns correm para a distração, outros para a raiva, outros para o orgulho, outros para o desespero. Deus o convida a correr para ele, não para uma ideia, não para uma religião fria, mas para um Pai vivo que lhe diz: refugie-se em mim, descanse em mim, derrame o seu coração em mim. Pense por um momento no olho de um furacão. Ao redor, ventos destruidores giram com força impressionante, mas no centro, há calma. Não porque a tempestade não exista, mas porque ali há um lugar diferente.
Isso é o que Deus faz na sua vida quando você corre para Ele. Nem sempre acalma o vento imediatamente, mas cria um centro de paz dentro de você. Ali, no seu interior, Ele lhe lembra: não temas, eu te sustento, eu continuo aqui. É importante que você saiba que sentir medo diante do caos não o torna menos espiritual. Deus não o repreende por se sentir pequeno diante do que está vivendo. O próprio Deus reconheceu que haveria tribulações, que haveria dias escuros, mas no meio disso, Ele lhe oferece algo que o mundo não pode dar: um refúgio que não se move, um lugar onde a sua identidade não depende do resultado, onde a sua esperança não depende das circunstâncias, onde o seu futuro está em mãos que nunca perderam uma batalha. Hoje, talvez a sua oração possa ser tão simples quanto sincera: Senhor, o meu mundo está tremendo, mas quero crer que Tu não te moves. Sê o meu refúgio, sê a minha fortaleza, sê esse socorro presente que eu preciso agora. E enquanto você ora, deixe que esta verdade se grave no mais profundo da sua alma. Ainda que a terra seja removida, ainda que os montes estremeçam, ainda que o cenário seja incerto, Deus continua sendo o seu refúgio e fortaleza. Quando o medo quiser convencê-lo de que você está sozinho, responda com fé: não estou sozinho, eu tenho refúgio. Deus é o meu refúgio inabalável. Você não sabe o que virá amanhã, mas sabe quem o sustenta hoje. E isso é suficiente para dizer, mesmo com a voz embargada: não temerei. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza em toda prova. Número 9. Poder na fraqueza. Há quanto tempo você tenta aparentar que dá conta de tudo? Quantos dias você saiu de casa com um sorriso no rosto, enquanto por dentro sentia que estava à beira do colapso? Talvez lhe disseram que ser cristão é ser forte o tempo todo. Nunca duvidar, nunca tremer, nunca mostrar rachaduras. Mas hoje Deus se aproxima da sua realidade, das suas lutas concretas e sussurra uma verdade que quebra essa pressão. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. O apóstolo Paulo, um homem usado de maneira impressionante por Deus, também conheceu a fraqueza. Ele fala de um espinho na sua carne, algo que doía, pesava, lembrava-lhe que não era perfeito. Não sabemos exatamente o que era, mas sabemos que ele orou para que Deus o tirasse, e a resposta do Senhor não foi: vou tirar agora mesmo, mas algo muito mais profundo: a minha graça te basta. É como se Deus lhe dissesse: você não precisa de uma vida perfeita para que eu seja glorificado em você. Você precisa da minha graça, precisa aprender a se apoiar em mim. Talvez você também tenha um espinho, essa fraqueza que o envergonha, esse medo que você não consegue superar completamente, essa ferida que volta a sangrar, esse traço de caráter que você luta para mudar, essa batalha interior que ninguém conhece. Você pediu repetidas vezes para que desaparecesse e se perguntou: por que Deus não tira isso de mim? Hoje o Senhor quer mudar a forma como você enxerga essa fragilidade. Não como uma mancha que Ele despreza, mas como uma porta pela qual Ele pode entrar com o seu poder. Deus não se escandaliza com a sua fraqueza. Ele não se surpreende com o seu cansaço, nem com as suas dúvidas, nem com as suas lágrimas. Ele sabia quem você era quando o chamou. Sabia em que pé você manca. Sabia quais batalhas você enfrentaria. E ainda assim, escolheu você, amou você e disse: não temas. Eu mesmo serei o teu refúgio e a tua fortaleza em toda prova. O projeto dele para você não é transformá-lo em um super-herói espiritual que nunca falha, mas em um filho ou filha que aprende a descansar, a depender, a dizer: Senhor, sem ti eu não posso. Imagine um vaso de barro rachado. À primeira vista, poderia parecer defeituoso, pouco útil, indigno de ser exibido. Mas quando se coloca uma luz dentro dele e se apagam as outras luzes do ambiente, algo lindo acontece. A luz começa a sair justamente pelas rachaduras.
O que antes parecia um defeito se torna o canal por onde a luz se manifesta. Assim é você diante de Deus. As suas rachaduras não são motivo para ele descartá-lo, mas o lugar onde a sua luz quer brilhar com mais força. O mundo ensina você a esconder as suas rachaduras, a maquiá-las, a viver para provar que está tudo bem. Mas o reino de Deus o convida a outra coisa, a levar as suas fraquezas diante do trono da graça, a reconhecê-las, a dar-lhes nome e dizer: Senhor, aqui está aquilo que eu não consigo mudar sozinho. Aqui está o meu medo, a minha vergonha, a minha história, as minhas quedas. Faz a tua obra em mim. Esse ato de vulnerabilidade, longe de afastar Deus, o atrai. Porque onde você chega ao limite, ele começa a agir. A graça de Deus não é apenas perdão, é força diária, favor imerecido, ajuda no meio da batalha. Quando ele lhe diz: a minha graça te basta, está dizendo: a minha presença é suficiente para sustentá-lo hoje. Você não precisa ter tudo resolvido, não precisa ser perfeito, precisa apenas permanecer perto de mim. E é justamente nesses momentos em que você se sente mais frágil, mais incapaz, mais pequeno, que o poder dele se manifesta com mais clareza. Talvez você tenha repetido para si mesmo: sou fraco demais para isso. E Deus lhe responde: sim, você é, mas eu não sou. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não precisa deixar de ser frágil para ser usado por ele. Precisa aprender a entregar a ele a sua fragilidade. Não precisa apagar a sua história. Precisa permitir que ele a redima. Não precisa esconder as suas lutas. Precisa convidá-lo a entrar nelas. Hoje, em vez de continuar lutando para sustentar a máscara do "está tudo bem", você pode fazer algo diferente. Respirar fundo e dizer a Deus com honestidade: Senhor, estou cansado de fingir. Esta é a minha fraqueza. Esta é a minha ferida. Esta é a minha luta. Quero que o teu poder se aperfeiçoe aqui. E enquanto você faz isso, ouça a sua voz respondendo: não temas, a minha graça te basta. Eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza, inclusive naquilo que mais pesa em você. A sua fraqueza não desonra a Deus. O que o desonra é quando fingimos não precisar dele. Quando você tenta ser autossuficiente, desconecta-se da fonte. Mas quando confessa: eu preciso de ti, então o poder dele se torna visível. E a sua vida, longe de ser um relato de perfeição, transforma-se em um testemunho vivo de como um Deus perfeito sustenta um filho imperfeito. Por isso, não fuja mais das suas rachaduras, entregue-as. Não as use como desculpa para se afastar de Deus. Use-as como motivo para correr para Ele. Em cada espaço onde você se sentir fraco, poderá ouvir esta promessa: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E a partir daí, mesmo tremendo, você poderá levantar a cabeça e dizer: não temo. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, mesmo quando eu mesmo me sinto tão frágil. Número 10. A rocha do coração. Talvez você esteja em uma fase em que sente que já não é o mesmo de antes. O corpo se cansa mais rápido, a mente se satura com facilidade, as emoções sobem e descem como uma montanha russa. Às vezes até o seu coração, esse lugar mais profundo onde você guarda seus medos e seus sonhos, parece esgotado, sem forças para continuar crendo. E é duro admitir isso. É difícil olhar no espelho e reconhecer: estou desfalecendo por dentro. Mas justamente aí, nesse lugar de verdade e fragilidade, a palavra de Deus se torna mais real do que nunca. O salmista não teve medo de confessar: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha porção para sempre. Diz o Salmo 73, 26. Deus não nega o seu cansaço. Ele não pede que você o esconda. Não exige que você aparente uma força que não tem. Ele vê o seu corpo que já não responde como antes. Seus pensamentos que se saturam, suas emoções que transbordam. Ele vê as noites em que o medo do futuro aperta o seu peito,
Os dias em que a tristeza pesa mais do que qualquer carga física. E ainda assim, no meio de tudo isso, ele lhe diz: não temas, eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza em toda prova. Quando tudo falhar, eu não falharei. Essa é a essência deste salmo. O reconhecimento honesto da fragilidade humana, unido à certeza absoluta da fidelidade de Deus. Imagine a sua vida como um barco em meio ao mar. Às vezes, as águas estão tranquilas, mas em outras o vento sopra forte, as ondas batem e tudo parece se mover. O barco balança, range, se inclina. Esse barco é você, o seu corpo, as suas emoções, as suas circunstâncias. Mas, no meio desse vai e vem, há algo que não muda. A bússola sempre aponta para o norte. Não importa o quanto o barco se mova, o norte continua sendo o mesmo. Deus é esse norte. Deus é a rocha do seu coração. O problema não é o barco se mover. O problema é quando você se esquece para onde a bússola aponta. O salmista diz que Deus é a sua rocha e a sua porção. Chamar Deus de rocha é dizer: tu és a única coisa que não se move quando tudo mais treme. Mas ele também o chama de porção, ou seja, herança, tesouro, aquilo que realmente vale e que ninguém pode tirar. Muitas vezes baseamos a nossa segurança em coisas que cedo ou tarde se desgastam. A saúde, o trabalho, a aparência, a aprovação dos outros, até a própria força de vontade. Quando alguma dessas coisas se quebra, sentimos que tudo dentro de nós desmorona. Por isso este salmo é tão direto. A carne e o coração sim desfalecem, mas há algo que não desfalecerá. O próprio Deus, que se torna a porção que sustenta, a rocha que permanece. Talvez você esteja passando por um processo de enfermidade e o seu corpo já não responde como gostaria. Talvez o seu coração esteja ferido por uma perda, uma traição, uma ruptura. Talvez você sinta vergonha por erros do passado e isso roube a sua paz. Deus vê tudo isso. Ele não minimiza, não banaliza, não lhe diz não exagere. Ele se aproxima de você como um pai terno e firme ao mesmo tempo e lhe diz: quando você desfalece, eu continuo de pé. Quando você se sente sem forças, eu continuo sendo a sua fortaleza. Quando você já não aguenta mais, eu continuo sendo o seu refúgio. Há algo profundamente libertador em aceitar que a sua carne e o seu coração podem falhar, mas Deus não. Isso tira de você a pressão de ter que sustentar tudo com as próprias mãos. Lembra você de que não é o seu próprio Salvador. Convida você a mudar o foco. Em vez de olhar para tudo o que já não consegue, começar a olhar para aquele que sempre pode. Em vez de viver obcecado pelo que perdeu, lembrar-se daquele que nunca se perde e nunca perde você. Essa é a segurança de ter Deus como rocha do coração. Não é negar a dor, é ter um lugar firme onde se apoiar enquanto atravessa a dor. Quando o Salmo diz para sempre, ele amplia a perspectiva. Não está falando apenas do hoje, está falando da eternidade. O seu corpo é temporário, as suas emoções mudam, as estações da vida vão e vêm, mas a porção que Deus lhe dá em si mesmo é eterna. Isso significa que o que hoje dói não define toda a sua história. O que você vê agora não é o capítulo final. Deus ser a sua porção para sempre quer dizer que a sua vida está sustentada por algo maior do que o seu estado atual, maior do que a enfermidade, maior do que o fracasso, maior do que a idade, maior do que qualquer perda. Talvez você tenha dito a si mesmo: já não sou o mesmo de antes, não tenho a mesma força, não tenho a mesma fé. E Deus lhe responde com amor: você não precisa ser o de antes, você me tem agora. Não precisa ter tudo sob controle. Eu continuo sendo a sua rocha. Não precisa sentir-se forte para estar seguro. A sua segurança está em eu não mudar. Aí, justamente aí, na aceitação humilde do seu limite, é onde você pode fazer esta declaração de fé. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a rocha do meu coração e a minha porção para sempre. Hoje, enquanto você lê estas palavras, faça uma pausa interior.
Pense naquilo que sente que está falhando em você. A sua saúde, as suas forças, o seu ânimo, a sua fé. Dê nome a isso diante de Deus, sem medo, sem máscara. E depois de nomear, declare com o salmista: Senhor, tudo o que sou pode falhar, mas Tu não falhas. Tu és a rocha do meu coração. Tu és a minha porção. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza no meio desta prova. E enquanto declara isso, permita que o Espírito Santo de Deus semeie em você uma paz que não vem das circunstâncias, mas dessa rocha eterna que o sustenta mesmo quando você sente que está desmoronando. Número 11. Propósito em tudo. Há coisas que você viveu que, se for honesto, ainda não entende. Momentos em que você se perguntou: por que, Deus? Que sentido tem tudo isso? Feridas que parecem não se encaixar em nenhum plano. Perdas que você não vê como podem trazer algo bom. Silêncios de Deus que doem mais do que qualquer palavra. E, em meio a esse caos interior, a palavra se levanta com uma promessa que é profunda, mas também desafiadora. Romanos 8:28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que todas as coisas são boas. Não diz que tudo o que lhe aconteceu foi justo. Diz que Deus é capaz de tomar todas as coisas e fazer com que cooperem para um bem maior que talvez agora você não consiga ver. Talvez parte da sua dor venha porque lhe ensinaram uma versão superficial desse versículo, quase como uma frase de consolo rápido. Não se preocupe, tudo acontece por um motivo. E você pensa, se soubesse o que me aconteceu, não diria isso com tanta leveza. E você tem razão. Há situações que são injustas, há traições que quebram a alma, há perdas que deixam vazio, há erros que nos perseguem por anos. Deus não se alegra com a sua dor, Deus não aplaude o seu sofrimento, mas também não o desperdiça. Ele é tão soberano, tão sábio, tão amoroso, que pode tomar até aquilo que o inimigo quis usar para destruí-lo e transformar em parte do processo que o forma, o purifica e o aproxima mais dele. Imagine um bloco de mármore bruto, sem forma. Ninguém vê nada especial, apenas uma pedra dura, pesada, aparentemente inútil. Mas chega um escultor. Ele olha para aquele bloco e vê algo que os outros não veem, vê a obra-prima escondida dentro. Então começa o processo. Cada golpe de cinzel soa forte, cada pedaço que se desprende parece perda, ruptura, dano. Se o mármore pudesse sentir, talvez dissesse: por que você me golpeia? Por que me quebra? O que está fazendo comigo? Mas o escultor sabe que não está destruindo, está revelando. Não está desperdiçando, está formando. Assim Deus trabalha na sua vida. Nem todos os golpes que você recebeu vieram dele. Mas Ele pode usar cada um desses momentos para trazer à luz algo mais profundo, mais puro, mais parecido com Cristo em você. Romanos 8:28 é uma declaração de que, se você ama a Deus e caminha com Ele, nada do que vive está fora do seu alcance. Todas as coisas significam os sucessos e os fracassos, as estações de alegria e as noites de lágrimas, as decisões acertadas e os erros que o envergonham, o que você entende e o que não entende. Tudo isso, nas mãos de Deus, pode se tornar parte de uma história redimida. Ele não escreve finais trágicos para os que o amam. Escreve processos que, através da dor, nos conduzem a uma glória que talvez agora não compreendamos totalmente. Pense também em um compositor diante de uma sinfonia. Se você escuta apenas um instrumento isolado, talvez lhe pareça uma nota dissonante, fora de lugar, estranha. Mas o compositor ouve o conjunto inteiro. Ele sabe em que momento cada instrumento entra, quando deve soar mais forte, quando deve silenciar, quando uma nota aparentemente estranha prepara a beleza do que vem depois. A sua vida vista a partir de um único momento pode soar assim, dissonante, estranha, injusta. Mas Deus ouve a sinfonia completa. Ele vê o seu ontem, o seu hoje e a sua eternidade ao mesmo tempo.
E enquanto você sente que está no meio do caos, Ele está orquestrando algo que, um dia, você verá com outros olhos. Isso não significa que agora você tenha que sorrir falsamente e dizer: está tudo bem, não aconteceu nada. Deus não lhe pede que negue a sua dor. Lembre-se do caminho de Emaús. Aqueles discípulos caminhavam tristes, confusos, sem entender o que havia acontecido com Jesus. E ele se aproximou, caminhou com eles, ouviu a dor deles e depois, pouco a pouco, abriu-lhes as Escrituras para mostrar que nada havia escapado ao plano de Deus. O mesmo ele faz hoje com você. Primeiro, ouve a sua história. Depois, lhe mostra a dele. Primeiro, recolhe as suas lágrimas. Depois, lhe ensina que até aquilo que agora você não entende, ele está usando para aproximá-lo do seu coração. Talvez, neste momento, haja uma situação específica que você tenha dificuldade de encaixar em Romanos 8:28. Algo que na sua mente não pode trazer nada de bom. Deus não lhe pede que entenda tudo hoje. Ele lhe pede que o ame, que confie e que lhe entregue aquilo que dói. Que lhe diga: Senhor, não entendo por que permitiste isso, mas não quero que a minha dor se perca. Toma-a, usa-a, redime-a, faz algo com isso que eu não posso fazer. Se tu dizes que todas as coisas cooperam para o bem, então te entrego esta parte da minha história para que tu a transformes. Quando você se lembrar destas palavras, todas as coisas cooperam para o bem, pense no coração daquele que as prometeu. É o mesmo Deus que disse: não temas, eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza em toda prova. O mesmo que o sustenta quando você já não tem forças. O mesmo que recolhe cada lágrima e a transforma em semente de algo novo. Nada do que você viveu se perde em suas mãos. Nada. A sua dor, unida ao seu amor, se transformará em testemunho, em maturidade, em consolo para outros, em uma fé mais profunda. Hoje, em meio às suas perguntas, você pode descansar nisto. Talvez você não entenda o processo, mas pode confiar no escultor, no compositor, no Pai que jamais desperdiça sequer um capítulo da sua história. Número 12. Luz na escuridão. Salmo 27:1. Há noites em que a alma se sente como um quarto às escuras. Você sabe que há coisas ao redor, mas não as vê com clareza. Tudo se distorce. Os problemas parecem maiores, os temores mais fortes, as lembranças mais dolorosas. Nesse tipo de escuridão, não só é difícil enxergar o caminho, também é difícil enxergar a si mesmo e muitas vezes é difícil enxergar a Deus. Talvez agora mesmo você esteja vivendo uma dessas noites interiores. Incerteza, notícias que você não esperava, uma decisão difícil, um diagnóstico, uma traição, uma porta que se fechou sem explicação. E, em meio a tudo isso, o medo sussurra: não há saída. Mas é nessa escuridão que a voz de Deus se levanta e lhe diz o mesmo que inspirou o salmista a declarar em Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Não é uma frase religiosa para pendurar na parede. É uma declaração de guerra contra o medo. É como acender a luz em um quarto onde tudo parecia ameaçador. E de repente você percebe que muitas sombras eram apenas formas deformadas pela falta de clareza. Deus não apenas lhe dá luz, Ele é a sua luz. Isso significa que não se trata simplesmente de obter respostas, mas de se aproximar de uma pessoa. A luz de Deus traz direção quando você não sabe que decisão tomar. Traz verdade quando a sua mente está cheia de mentiras que dizem que você não vale nada, que não consegue, que está sozinho, que já não há esperança. A luz de Deus revela o que é real. Quem Ele é, quem você é nele e qual é o tamanho real dos seus problemas diante do seu poder. Quando Ele acende a sua luz no seu coração, as coisas nem sempre mudam imediatamente por fora, mas algo começa a mudar por dentro, a sua perspectiva.
Pense no amanhecer depois de uma noite de insônia. Você passou horas se revirando, olhando a escuridão, ouvindo ruídos, sentindo que a noite não ia terminar nunca. Mas, de repente, sem fazer barulho, a primeira luz aparece no horizonte. O céu começa a se colorir suavemente e, embora os seus problemas não tenham desaparecido, algo dentro de você descansa. A noite não venceu. É isso que a presença de Deus faz quando se revela como a sua luz. Nem sempre remove a situação de imediato, mas lembra você de que a escuridão não tem a última palavra sobre a sua vida. Deus também é a sua salvação. Ele não apenas ilumina o caminho, Ele o resgata quando você caiu, quando errou, quando se afastou. Às vezes, a escuridão não vem apenas do que outros lhe fizeram, mas de decisões que você tomou e que hoje pesam. Culpa, vergonha, arrependimentos que voltam uma e outra vez como sombras do passado. Mas, se Ele é a sua salvação, você não precisa viver condenado a reviver a mesma coisa repetidamente. A sua luz expõe o pecado, sim, mas não para humilhá-lo, e sim para curá-lo, limpá-lo, restaurá-lo. E quando o salmista diz que Deus é a fortaleza da sua vida, está confessando algo profundo. Não sou eu quem me sustento, não dependo da minha força, não dependo da minha estabilidade emocional. O meu verdadeiro suporte és tu, Senhor. Aqui se une toda a mensagem deste roteiro. Deus lhe diz hoje: não temas, eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza em toda prova. Ele é a luz que guia, a salvação que levanta, a fortaleza que sustenta quando você já não consegue mais. Observe as perguntas do Salmo. De quem terei medo? A quem temerei? São perguntas com resposta implícita. Quando Deus ocupa o centro, quando Ele é a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza, nenhuma escuridão tem poder definitivo sobre você. Sim, você pode sentir medo, mas não precisa viver escravizado pelo medo. Sim, você pode atravessar vales escuros, mas não caminha sozinho. Sim, você pode enfrentar notícias difíceis, mas não é uma vítima do acaso. É um filho, uma filha que caminha acompanhado pela presença do Pai. Hoje, o Senhor o convida a fazer algo prático, levar a sua escuridão específica à sua luz. Não apenas dizer, Deus é a minha luz, de forma geral, mas aplicar essa verdade ao que você está vivendo. Onde há ansiedade pelo futuro, declare, Senhor, sê a minha luz aqui, mostra-me o próximo passo. Onde há confusão, ore, acende a tua verdade, desfaz as mentiras em que tenho acreditado. Onde há medo, diga, se tu és a minha salvação e a minha fortaleza, não preciso viver fugindo. Ensina-me a confiar em ti. A escuridão não é vencida com mais força humana, é vencida com luz, e essa luz não nasce de você, vem de Deus. Por isso, quando você se sentir cercado por sombras, lembre-se disto. Você não está sozinho na noite. Há uma mão que procura a sua. Há uma voz que o chama pelo nome. Há uma luz que nenhuma escuridão pode apagar. E hoje, com fé simples, você pode se atrever a declarar em voz alta sobre a sua casa, a sua mente, o seu futuro e as suas batalhas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Não temerei. Número 13. Misericórdias novas a cada manhã. Há dias em que você acorda e a primeira coisa que sente não é paz, mas peso. O peso do que fez ontem, do que não conseguiu, do que disse e se arrepende, daquela queda que jurou que não voltaria a acontecer. Às vezes o dia amanhece, mas por dentro você sente que ainda está de noite. E é justamente aí, nesse lugar, que Deus se aproxima do seu coração e lhe sussurra o que está escrito em Lamentações 3:22 e 3:23. Pelas misericórdias do Senhor não fomos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Pense nisso por um momento. Com tudo o que você passou, com tudo o que enfrentou, com cada batalha interna que perdeu e ganhou, com toda a dor, o cansaço, as dúvidas,
você ainda está aqui. Continua respirando, ouvindo esta palavra, com o coração batendo. Isso não é acaso, isso é misericórdia. Se Deus fosse apenas justo, sem misericórdia, nenhum de nós estaria de pé. Mas a sua palavra diz que você não foi consumido, não porque seja perfeito, mas porque Ele é incrivelmente paciente e fiel. A misericórdia de Deus não é uma emoção passageira, é uma decisão permanente do seu coração em relação a você. O texto diz que essas misericórdias nunca se esgotam. Não acabam, não se desgastam, não vencem como um produto na prateleira. Você e eu nos cansamos, a nossa paciência tem limite, o nosso amor às vezes esfria, mas a misericórdia de Deus permanece intacta, fresca, viva. E não só isso, ela se renova a cada manhã. Ou seja, Deus não o atende hoje com as sobras de ontem. Ele lhe dá provisão fresca para este dia. Assim como o sol nasce todas as manhãs sem falhar, assim as misericórdias de Deus se levantam sobre você. Não importa quão escura foi a noite, quão forte foi a crise, quão intensas foram as lágrimas, o sol volta a nascer. A noite não tem a última palavra. Da mesma forma, por mais duro que tenha sido o seu ontem, hoje você amanhece cercado de misericórdias novas. Não é que Deus olhe para o seu passado recente e diga: o crédito acabou. Muito pelo contrário. Ele olha para você e declara sobre a sua vida um novo começo, uma nova oportunidade, um novo trecho de caminho tomado pela sua mão. Talvez ontem você caiu naquele mesmo pecado que pensava já ter vencido. Talvez ontem perdeu a paciência, feriu com palavras, tomou decisões que hoje o envergonham. Talvez se afastou da oração, deixou a Bíblia fechada, desistiu por dentro. E hoje, o inimigo quer usar tudo isso para dizer: não há mais volta, você já perdeu, Deus está decepcionado com você. Mas a voz de Deus, neste momento, responde algo muito diferente. As minhas misericórdias são novas hoje para você. Eu não o consumi ontem e não o rejeito hoje. Volte, levante-se comigo. Isso não significa que Deus aprove o seu pecado ou que o que você fez não importe. Significa que o seu erro não é maior do que a sua graça. A sua misericórdia não é licença para continuar do mesmo jeito, é poder para se levantar e mudar. Quando você entende que a cada manhã está diante de um Deus que o recebe com misericórdia nova, o seu coração deixa de fugir e começa a se aproximar. Você para de se esconder e começa a se abrir. Para de correr nas próprias forças e começa a descansar na fortaleza daquele que o sustenta em toda prova. Deus lhe diz hoje: não temas, eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza em toda prova. Parte desse refúgio é saber que a cada dia você pode recomeçar na presença dele. Parte dessa fortaleza é entender que não se trata de você ser impecável, mas de confiar na fidelidade dele. Ele não muda com os seus altos e baixos. Ele não se afasta quando você falha. Ele não se cansa de você. Grande é a sua fidelidade, diz o texto. Grande, não pequena. Constante, não intermitente. E aqui vem algo muito prático para o seu dia a dia. Se as suas misericórdias são novas a cada manhã, então cada manhã é um convite. Uma microprática, um pequeno hábito santo que pode transformar a sua vida aos poucos. Antes de olhar o celular, antes de deixar que os pensamentos de preocupação invadam a sua mente, faça uma pausa e diga em voz baixa: Senhor, obrigado porque hoje as tuas misericórdias são novas para mim. Não vivo das forças de ontem, nem das culpas de ontem. Hoje caminho na tua graça fresca e na tua fidelidade. Esse gesto simples, repetido todos os dias, começa a reprogramar o seu coração. Você pode até separar 1 minuto a cada manhã para lembrar de 3 misericórdias concretas. Algo que Deus já fez por você, algo que está fazendo agora e algo que você confia que Ele fará. Dessa forma, a sua mente deixa de se focar apenas no que falta e começa a ver a mão de Deus em tudo.
Pouco a pouco, a culpa dá lugar ao arrependimento verdadeiro, a ansiedade dá lugar à confiança, o medo do futuro dá lugar à certeza de que, aconteça o que acontecer, amanhã novas misericórdias continuarão esperando por você. Talvez o ontem tenha sido um dia de derrota, de lágrimas ou de silêncio espiritual, mas o ontem já ficou para trás. Hoje, neste exato instante, as misericórdias de Deus estão frescas sobre a sua vida. Ele o olha sem desprezo, sem cansaço, sem rejeição. Olha para você com amor de pai e lhe diz: não temas, você não foi consumido, eu estou aqui. As minhas misericórdias são novas para você hoje. Apoie-se em mim, refugie-se em mim, receba a força que você precisa para este dia. E você pode responder do mais profundo do seu coração: Senhor, grande é a tua fidelidade. Ainda que ontem eu tenha caído, hoje me levanto na tua misericórdia. Número 14. Ainda que eu caia, eu me levantarei. Há momentos em que você não apenas se sente fraco, você se sente caído. Não é só cansaço, é vergonha. Não é apenas dor, é aquela voz que diz: já não faz sentido continuar tentando, você já falhou demais. Talvez você tenha tropeçado na mesma área repetidas vezes. Talvez tenha prometido mudar, levantou-se com forças, mas caiu outra vez. E agora, mais do que uma prova externa, você está em uma batalha interna. Vale a pena continuar? Deus ainda pode fazer algo comigo? É nesse lugar, quando você está no chão, que a palavra em Miqueias 7:7 e 7:8 se torna um grito de esperança. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que habite nas trevas, o Senhor será a minha luz. Repare como começa. Eu, porém. É uma decisão pessoal, uma resposta do coração. Não diz: vamos ver o que acontece. Diz: eu olharei para o Senhor. Eu esperarei no Deus da minha salvação. É alguém que reconhece a realidade da queda, mas decide não permanecer ali. Talvez você sinta que não tem direito de olhar para Deus depois do que fez, do que pensou, do que negligenciou. Mas é justamente agora que você mais precisa levantar os olhos. O inimigo quer que depois de cair, você abaixe o rosto, se esconda, fuja da presença de Deus. Deus, ao contrário, o convida a fazer o oposto, levantar a cabeça, olhar para Ele, esperar nele. Ele não pede que você finja que não caiu. Pede que você não permita que a queda tenha a última palavra. Observe que o profeta não nega a queda, ainda que eu tenha caído. Não diz: se um dia eu cair, diz: ainda que eu tenha caído, como quem fala a partir da experiência real do fracasso. Deus não se impressiona com a sua queda. Ele já a tinha visto antes de você. Mas também já viu o seu levantar. Quando você só enxerga o chão, Ele já vê o momento em que tomará a sua mão e o colocará de pé outra vez. Porque a força para se levantar não está na sua perfeição, está na fidelidade dEle. Levantar-me-ei. Não é um talvez, não é um quem sabe, é uma declaração de fé. É a voz do filho ou da filha que, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, se atreve a crer que com Deus a história não termina na derrota. E aqui, isso se conecta com tudo o que temos dito nesta mensagem. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza em toda prova. Isso inclui a prova de ter errado, de ter tropeçado, de ter falhado. Ele não é refúgio apenas quando outros o atacam. Ele também é refúgio quando você mesmo se sabota e não sabe como recomeçar. Ainda que habite nas trevas, o Senhor será a minha luz. Há estações em que você sente que está vivendo dentro da escuridão. Confusão, culpa, desânimo, pensamentos que dizem que você não serve, que não vai mudar, que já é tarde. Essa é a escuridão em que muitas vezes fica quem cai. Em silêncio, escondido, desconectado, acreditando que Deus já fechou o livro da sua vida. Mas aqui, Deus lhe diz algo diferente. Mesmo que você esteja habitando na escuridão,
Ele quer ser a sua luz. Não uma luz distante, fria, indiferente. Uma luz que entra nesse quarto onde você está caído por dentro e acende novamente a esperança. Pense na imagem de um boxeador que está na lona. O golpe foi real, a dor é real, o sangue é real. O árbitro começa a contar. As pessoas pensam que tudo já acabou, mas de repente, antes de chegar ao 10, esse boxeador se apoia nas cordas, respira fundo e se levanta. Não porque não doa, mas porque decidiu que aquele não será o final. Espiritualmente, Deus quer fazer isso com você. Sim, houve queda. Sim, houve golpe. Sim, houve vergonha. Mas a contagem ainda não terminou. Enquanto houver vida e misericórdia, em Cristo sempre há oportunidade de se levantar. Talvez você diga a si mesmo: eu orei e caí de novo. Já não tenho coragem de ir a Deus. Ouça bem, Deus não se surpreende com a sua fraqueza e a sua graça não se esgota quando você tropeça. Ele já sabia quantas vezes você cairia antes de aprender a caminhar de verdade. Como um pai que vê o filho dar passos inseguros, não o rejeita quando ele cai. Toma-o nos braços, encoraja-o, limpa-o e o anima a tentar de novo. Deus é esse pai para você. Levantar-se não significa ignorar as consequências, nem fingir que nada aconteceu. Significa colocar a sua queda nas mãos de Deus, arrepender-se de coração, deixar que Ele trate as raízes do seu pecado e caminhar segurando a mão dele, não o seu orgulho. Significa renunciar à ideia de que você consegue sozinho e abraçar a realidade de que a sua fortaleza está nele. Lembre-se do tema central desta mensagem. A verdadeira resiliência não vem do seu esforço, mas de descansar no poder perfeito dele. Hoje o Senhor lhe diz: não temas, não acabou tudo porque você caiu. Eu sou o seu refúgio quando você se sente sujo. Sou a sua fortaleza quando você não consegue se levantar sozinho. Olhe para mim, espere em mim. Ainda que você tenha caído, comigo você se levantará. Ainda que agora sinta trevas, eu serei a sua luz. E aí, onde você está, talvez a única coisa que precise fazer seja dizer com simplicidade: Senhor, eu caí, mas não quero ficar aqui. Toma-me pela mão. Ainda que eu tenha caído, em ti me levantarei. Número 15. Viver no refúgio. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Caminhamos por vales de medo, de cansaço, de dúvidas, de quedas e de noites escuras, e a cada passo uma verdade se repetiu como um eco suave, porém firme no seu coração. Você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. Hoje não se trata apenas de ter ouvido uma mensagem bonita. Trata-se de decidir como você quer viver daqui em diante, fugindo do medo ou habitando no refúgio de Deus. Tudo o que vimos se resume em 3 verdades que quero deixar gravadas no seu coração. A primeira: a vitória já foi conquistada em Cristo. Você não precisa lutar como alguém que não sabe como a história vai terminar. Jesus já venceu na cruz, já derrotou o pecado, a morte e as trevas. A sua parte agora é confiar, apegar-se a essa vitória e caminhar como filho ou filha de um Deus que não perde batalhas. Quando o medo vier lhe dizer: você não vai conseguir, lembre ao seu medo que Cristo já venceu. A segunda verdade: a sua fortaleza não depende de você, vem dele. Este caminho não se trata de provar a Deus o quanto você é forte, mas de reconhecer o quanto você precisa dele. Depender de Deus não é fraqueza, é liberdade. É soltar o peso de fingir que dá conta de tudo e descansar no Deus que realmente pode com tudo. Quando você sentir que não tem forças nem para sair da cama, pode dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, mas Tu és a minha fortaleza. Leva-me Tu, e Ele o fará. A terceira verdade: em cada prova, Deus é o seu refúgio inabalável. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, o corpo falha, as emoções sobem e descem, mas Ele permanece. Quando tudo vacila, Ele continua firme. Quando os outros não te entendem, Ele te abraça. Quando a vida te sacode, Ele te esconde debaixo de suas asas. Esse é o coração desta mensagem.
Em toda prova, Deus não apenas olha para você de longe, Ele se torna o seu lugar seguro. Por isso Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a voz dele sobre a sua vida hoje. Quero orar sobre você com palavras de bênção. Que o Deus de toda fortaleza te sustente quando você sentir que já não aguenta mais. Que o seu refúgio te cubra quando a vida te atingir com força. Que a sua luz ilumine as suas decisões quando tudo parecer confuso. Que no meio de cada prova, você experimente a sua presença real, concreta, próxima, que nunca te abandona. Que a sua paz guarde o seu coração e a sua mente, e que o seu amor seja o lugar para onde você sempre possa voltar. E agora, envio você a viver o que ouviu. Não vá apenas com a sensação de que mensagem bonita e nada mais. Vá com um compromisso interior. Vou viver refugiado em Deus. Vou lembrar dia após dia que Ele é a minha força e não eu. Quando o medo voltar, responda a Ele a partir desta verdade. Deus é o meu refúgio, não vou fugir, vou confiar. Não temas, Ele está contigo, não desanimes, Ele é o teu Deus. Ele te fortalece, te ajuda, te sustenta. Você é mais forte do que imagina, não por você, mas porque Deus é contigo. Você percorreu um caminho profundo através desta mensagem. Cada palavra, cada versículo, cada verdade que você ouviu foi semeada no seu coração com um propósito. No início desta mensagem, eu te disse que sabia que você estava cansado, que conhecia as suas batalhas silenciosas, os seus medos, as suas noites sem sono. Agora, depois de tudo o que percorremos juntos, quero que você entenda algo. Você já não é a mesma pessoa que começou a ouvir este vídeo. Algo se moveu no seu espírito. Você aprendeu que a vitória já está conquistada em Cristo, que a sua fortaleza não depende de você, mas daquele que nunca se esgota, que mesmo que você caia, se levantará, porque Deus é a sua luz até na escuridão mais profunda. Você carrega consigo agora a verdade de que Deus é o seu refúgio inabalável. E essa verdade muda tudo. Esta noite, antes de dormir, quero que você faça algo simples, porém poderoso. Coloque a sua mão sobre o seu coração e declare em voz alta: Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, confio em Ti. Apenas isso. Uma declaração que pode mudar a forma como você acorda amanhã e como enfrenta o que vier. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu te convido a escrever nos comentários: estou mais perto de Deus. Que isso seja o seu testemunho de que algo mudou hoje. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está lutando, que está cansado, que tem medo, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma mensagem pode ser exatamente a resposta que outra pessoa estava esperando. Inscreva-se se você quiser continuar recebendo palavras que fortaleçam a sua fé e te aproximem ainda mais de Deus. Lembre-se sempre, não importa quão forte seja a tempestade, existe um refúgio que nunca falha. E esse refúgio tem nome, chama-se Deus. Que a sua paz te acompanhe, que a sua fortaleza te sustente e que a sua presença nunca te abandone. Até breve.